18 Bom, daqui a anos. pouco a gente vai falar de inflação hoje, né, Ronald? Vamos. Mas o nosso tema inicial tem muito a ver com a inflação, mas particularmente com um produto, que é a soja. Brasil e Estados Unidos, eles competem ali pela condição de maior produtor mundial de soja. Numa safra, os Estados Unidos produzem mais, noutra, o Brasil. E o Brasil tem se consolidado como o maior produtor de soja nessa concorrência ano a ano, lavoura a lavoura, safra a safra com os Estados Unidos. E há uma capacidade muito grande do produtor brasileiro. Eu me lembro sempre do que dizia o Joelmir Betting, quando ele falava assim: a soja brasileira, ela quando sai da fazenda, quando atravessa a última porteira, ela tem um custo menor do que a soja produzida nos Estados Unidos. Pelo tipo de terra, não apenas, porque a soja que antes era limitada a alguns tipos de terreno, ela se espalhou. Tanto que no Cerrado, né, era dado como local inapropriado para a produção de soja. E a soja tem um aspecto interessante, ela firma muito nitrogênio no solo. Então, por exemplo, quem faz esses arrendamentos da sua terra para usinas produzirem cana e tal, é muito bom depois, quando tira a cana de uma vez, acabou, não vai ter mais cana aqui, produzir soja ou leguminosas em geral, porque você joga nitrogênio na terra e recupera muito da capacidade produtiva da terra. Agora, além disso, eu me lembro quando o Instituto Agronômico de Campinas lançou a IAC8, hoje, claro, isso é lá no meu tempo que eu trabalhava na roça, de peão, né? Eu era um funcionário da roça. E você tinha lá IAC8, que era uma revolução, porque era uma soja para cerrado. E o Brasil conseguiu, unindo esses trabalhos extraordinários de pesquisadores da Embrapa, do Instituto Agronômico de Campinas, conseguiu se tornar um campeão da soja. E atendendo o mercado externo sem faltar no mercado interno. E vinha sendo assim. A China, na medida em que passou por uma grande transformação, iniciada lá no final dos anos 70, com Deng Xiaoping, que reinventou o país, né, como funcionamento do Estado, objetivos econômicos, métodos, porque a China havia sido ela que atravessou ali alguns séculos como um país pobre, apenas agrícola, produzindo para a alimentação de sua população sempre muito grande. Veio a Revolução em 1949 e eles tiveram o grande salto, né? Tiveram aqueles movimentos todos. Os chineses sempre colocam esses nomes quase poéticos, né? Em alguns planejamentos. Imitaram os planejamentos quinquenais do Stalin e naufragaram porque não tinham a base industrial da União Soviética, etc. E depois veio o obscurantismo ideológico na Revolução Cultural, quando o Mao Tse Tung mergulhou a China. Não dá nem para dizer que mergulhou num período medieval, né? Na verdade, na Idade Média não havia nada parecido com aquilo. As perseguições ideológicas. E o país foi afundado numa crise econômica, inclusive faltando alimentos, crise cultural, crise política, perseguição política. Crise política nesse sentido, não de contestação ao poder, mas de perseguição àqueles que Mao Tse Tung e o seu círculo imaginavam que eram ameaças ao seu poder. E o próprio Deng Xiaoping foi preso para ser reeducado, né? Esse eufemismo para campos de concentração, que até hoje a China usa com os uigures muçulmanos do noroeste chinês, né? Mas morreu Mao Tse Tung, a camarilha dos quatro foi presa, aqueles que tentaram dar um golpe pós-Mao e que eram maoístas. O Hua Kofeng reabilitou Deng Xiaoping e ele fez aquela grande revolução
na tecnologia, na indústria e na agricultura. E a China, na medida em que foi se tornando um país capaz de atrair navios de dinheiro, navios de capital para investimento inicialmente ali na sua costa leste, né? E principalmente na cidade de Xangai, aquela que o Dória gosta de chamar de Shanghai, né? Mas então... Tem essa, né? Digamos que é uma pronúncia cosmopolita. Cosmopolita, é uma boa definição. Eu, como acostumado com a maneira como nos referíamos a Xangai antigamente, continuo no Xangai. Mas então, aquilo cresceu, houve um desenvolvimento econômico extraordinário, atraindo o capital por causa da mão de obra muito barata e farta, claro, muito farta, né? O que não falta é trabalhador, o que não falta é mão de obra, o que não falta é gente para trabalhar. Salários baixíssimos, hoje melhorou já uma classe média na China, né? Mas o que nos importa aqui no nosso tema é o fato de que a China se tornou o maior importador de soja do mundo e, claro, passou a ser o mercado disputado por Estados Unidos e Brasil. E ela compra dos dois. E o Brasil, com o seu desenvolvimento extraordinário nas suas produções agrícolas, conseguiu ganhar muitos mercados e se tornar o principal fornecedor de soja para a China. Claro que há variações. No ano os Estados Unidos ocupam esse espaço, no ano o Brasil. O fato é que a China até alimenta essa concorrência porque não quer se desabastecer. Até porque a soja é usada lá para alimentar grandes rebanhos, né? E a gente pode recordar aqui o que aconteceu no ano passado, quando um vírus matou cerca de 300 milhões de suínos na China. E aí eles diminuíram a importação de soja, mas aumentaram, claro, a importação de carne suína, já pronta. Então o Brasil exportou um pouco menos, exportou muito mais carne suína para a China. Só que, até em razão da pandemia e os riscos de um desabastecimento, a China em 2020 saiu ferozmente ao mercado para buscar soja. Não só soja, né? Mas também minério. E no caso da soja, até pelos embates com os Estados Unidos, o Brasil passou a ser o grande fornecedor. O problema é que o Brasil não estava preparado para uma demanda daquele tamanho. Não que não pudesse entregar, poderia, mas aí começou a faltar aqui dentro. Então, a China comprou tanta soja que começou a faltar soja aqui dentro. E não devemos imaginar que essa é uma situação excepcional, restrita a 2020, por causa da pandemia. A China, ela enxerga ali no mapa dos seus estrategistas econômicos e militares, né? Então os países vão sendo classificados. Então essa região aqui da África é nossa fornecedora de minerais para alta tecnologia. Porque, claro, há minerais específicos para uso em satélite, para uso em aviões de militares, né, em caças, para usos em computadores, que a China hoje produz como quem produz copos de água. E ali ela enxerga grandes fornecedores de minerais específicos. O Brasil, grande fornecedor de minerais e de alimento. Não só soja, prioritariamente soja, mas de outros alimentos. E uma coisa é que o Brasil seja o grande fornecedor de soja para a China. Outra coisa é que a China passe a enxergar o Brasil como uma grande lavoura, não é? Onde ela vem buscar, leva
E o Brasil sempre pronto para entregar, independentemente das consequências no mercado interno brasileiro. Nós não temos nem devemos ter economia planificada. Planificada naquele sentido, os planos quinquenais, e do governo dizer para o produtor o que ele deve produzir, que área ele deve destinar para determinados cultivares, que área ele deve determinar e destinar para outros cultivares, para pasto, para feijão, para arroz. Isso não funciona. Isso não funciona. Isso, na verdade, desestimula o produtor, se ele se torna apenas um fornecedor daquilo que o Estado determina. Não foi essa a escolha que o Brasil fez, nem deve ser, porque isso não funciona. Isso, depois de um tempo, leva a desabastecimento, leva ao desestímulo de quem produz. Então, é a lei de mercado. A demanda, pagam bem, vamos produzir. Porém, aí entra o Estado. Cabe ao Estado garantir condições para que não haja desabastecimento. Para isso é preciso ter armazéns. Peraí, você vai exportar para a China? É direito seu. Quem é o governo para impedir de jeito nenhum? Exporte para a China, exporte para a Europa. Porém, nós também compraremos. Isso não só a União, estados devem fazer isso. Compraremos para que não haja desabastecimento. Mas o Brasil, ele parece avesso a esse tipo de planejamento. Não ao planejamento estatal que determina o que cada um vai produzir. Isso não funciona. Isso não funciona. Isso, ao fim, leva a crises de falta de produtos, de desestímulo do produtor, de remuneração ruim para o produtor, porque não é aquilo que ele deve plantar e produzir naquele momento. Então, a história mostra que é preciso ter planejamento no sentido de garantir determinadas metas. Eu preciso de tantas toneladas para que não haja falta do produto aqui. Mas, avesso ao planejamento, o Brasil não fez isso, os estados não fizeram, a União não fez, ninguém fez, e acabou a soja. Então o Brasil está comprando soja dos Estados Unidos para compensar a soja que mandou para a China. E mais, essa queda nos estoques internos, provocada por esse volume gigantesco de exportações, mas também provocada por um aumento de demanda. Aí sim é algo circunstancial. Recentemente a ministra da Agricultura disse, olha, as pessoas estão comendo mais arroz porque elas estão comendo mais em casa por causa da pandemia. É claro que a quarentena assim chamada, que aqui de fato nunca houve, né? A rigor. Tivemos aí, digamos, movimentos de um isolamento ou de um distanciamento maior. Distanciamento, eu acho que é a palavra que explica o que foi feito aqui. Isolamento não houve, a não ser por 2 semanas, né? E quarentena não houve. Mas as pessoas, muitas, tomaram a decisão de evitarem ao máximo ir para a rua, comer na rua. Restaurantes fecharam, havia restrições de horário de funcionamento. Durante algum tempo nem abriam, a não ser para entrega a domicílio. E muita gente, então, passou não apenas a comer, mas a fazer a comida, evitando, inclusive, a compra por telefone e tal. E, claro, houve mais uso do óleo de soja. Alguém pode dizer, mas peraí, isso é suficiente para provocar tamanha demanda? Se você multiplica por milhões, sim, há impacto. Há impacto na demanda. A demanda cresce consideravelmente, a ponto de pressionar preços e a ponto de fazer com que, em determinado momento, haja falta do produto, a não ser que você importe. E aí o governo zerou tarifas para importação de soja.
O Brasil compra soja também do Paraguai. Aliás, produzida majoritariamente por brasileiros, não é, Ronald? Brasileiros têm fazendas no Paraguai. Sim. Aliás, isso aqui vale, qualquer hora a gente vai ter que tratar disso, porque muitas vezes são vítimas de xenofobia, os brasileiros no Paraguai. Há inclusive políticos demagogos que muitas vezes tentam atacar os brasileiros em seus discursos, tentando inclusive dizer para os paraguaios que aqueles brasileiros estão tomando terras dos paraguaios, tomando empregos dos paraguaios. E, na verdade, eles estão produzindo, levaram tecnologia daqui para lá, levaram expertise daqui para lá, e o Paraguai ganha com isso, não é? Porque há impostos em cima da produção e comercialização desses produtos. Então o Brasil importava e importa soja paraguaia, mas agora começa a importar soja dos Estados Unidos, não é? Mas para a gente entender, em outubro de 2019, o Brasil importou 1.300 toneladas de soja. Em outubro de 2019, o Brasil buscou lá fora 1.300 toneladas de soja. Em outubro deste ano, mês passado, terminou agora, o Brasil importou 71 mil toneladas de soja. De 1,3 de 1.300 para 71 mil toneladas. Nos primeiros 10 meses deste ano, janeiro a outubro, 600 mil toneladas importadas, o que significa um aumento de 379% em relação a 2019. Isso está inclusive hoje na Folha de São Paulo, na coluna Vai e Vem das Commodities, coluna que já alertava para o aumento das importações. Até setembro, o Paraguai foi o principal fornecedor do Brasil. Insisto, produtores brasileiros que compraram terras no Paraguai e lá produzem. Por quê? Porque encontram terras mais baratas, encontram muitas vezes menos impostos e não perdem o mercado brasileiro, não é? Então, para eles, está tudo muito bem, embora sofram com alguns políticos populistas, demagogos, que atacam esses produtores brasileiros lá no Paraguai. Pois bem, até setembro, o Brasil comprava principalmente do Paraguai. E nas últimas semanas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos começou a registrar embarques para o Brasil. Então, basicamente é o seguinte: o maior produtor mundial de soja vendeu tanta soja para a China que ficou sem soja para o seu mercado interno. Quando a gente diz ficou sem, ou seja, ficou sem soja em volume suficiente, não é? Os estoques estão baixos para as necessidades do mercado interno. E aí as importações que o Brasil fazia e faz do Paraguai já não eram suficientes. Deixaram de cobrir essa lacuna aberta por exportações excessivas. E aí foi necessário buscar soja nos Estados Unidos. Segundo a agência Reuters, o volume de soja americana importada pelo Brasil deve atingir em 2020 o maior patamar nos últimos 23 anos. E isso indica um desequilíbrio, não é? E estamos falando de um país que é o maior produtor e tem safra recorde. Não é que o Brasil produziu menos. Ele produziu como nunca, mas vendeu como nunca para a China. Normal? Normal. É o mercado? É o mercado. O governo deve impedir exportações? Não. Os produtores devem falar, não, eu preciso pensar no mercado interno. Isso é irreal. O produtor vai pensar no mercado que vai pagar mais. Porém, se você precisa importar, e estamos falando de importação feita em dólares,
E uma coisa era o que o dólar valia há 2 anos, há 1 ano e meio. Outra coisa é o que ele vale hoje, 5 e cacetada. E é essa cotação que vale, e que vale, inclusive valia, claro, em outubro, continua valendo. Em outubro, inclusive, com alguns picos na cotação. E aí, o Brasil foi às compras nos Estados Unidos para compensar a perda de soja para a China, a venda dessa soja para a China. A cotação em outubro ultrapassou os $1.000, o que, vamos falar, em R$5.500. Isso é por bushel, né? Que vale 27,2 quilos, 27 quilos e 200 gramas. E no primeiro semestre oscilava em torno de 850, pela cotação aí, R$4.700. Então, é uma elevação considerável, e aí os preços subiram e houve até falta de óleo de soja, que é o óleo mais barato, é o óleo do dia a dia da maioria das famílias brasileiras. E aí começou a faltar. Ou seja, o brasileiro está pagando mais pelo óleo de soja, porque o maior produtor de soja do mundo vendeu muita soja para a China, e aí teve de importar soja, e isso chegou ao bolso do brasileiro. Neste ano, houve essa procura feroz da China por alguns produtos, porque ela receava falta de produtos no mercado em razão da pandemia. Mas isso vai acontecer de tempos em tempos. Primeiro, é fundamental que o Brasil não fique lá no mapa da China como a grande lavoura. É preciso um outro tipo de relação. A grande lavoura e a grande mina, né? Fornecedora de minério. Outro dia, aliás, tinha uma reportagem aqui que não deu tempo de nós abordarmos, mas que trazia um negócio muito interessante. Setores que continuaram ganhando dinheiro, ou que ganharam mais ainda na pandemia. Mineração, agricultura e bancos. Bancos, claro, não é? De um jeito, com pandemia, sem pandemia, sempre. Com inflação, sem inflação, sempre ganham dinheiro. E o setor que produz alimento, não é? Até porque ele tem um mercado externo, o Brasil, na verdade, o mundo dependerá de que o Brasil aumente sua produção em 40% em determinado período, produção de alimentos, para que o mundo não sofra com carestia de alimentos, com falta de alimentos e, portanto, com aumento de preços, né? Se falta, aumenta o preço. E mineração. A Vale, a mesma Vale que produziu o desastre de Mariana, de Brumadinho. E não nos esqueçamos disso, hein? Não nos esqueçamos. Ano que vem já 2 anos de Brumadinho, né? E aí o que aconteceu? O que a justiça decidiu? Quais os responsáveis e tal? Há muita coisa a ser esclarecida. E Mariana, mais tempo. E até hoje com dejetos chegando ao mar. Chegando, inclusive, a locais onde o Brasil pretende que sejam locais protegidos, né? Ambientes protegidos. E estão lá chegando dejetos até hoje do desastre de Mariana, que o rio levou para o mar. Imagine então aquelas terras às margens dos rios atingidos, né? Nessas duas tragédias. Mas a Vale também tem um ano muito bom por causa das importações chinesas. Então, o que o governo deve fazer, ou os governos, também os estaduais, é armazenar produto, comprar, pagar preço de mercado, comprar para garantir abastecimento. Sai mais barato do que depender de importações. E essa, insistimos, não é uma situação circunstancial restrita a 2020. Isso continuará acontecendo e poderá acontecer até
mais vezes e com volumes maiores de importação pela China, exatamente por eventuais crises de desabastecimento ou pelo crescimento da necessidade do mercado interno chinês. O Brasil não pode se comportar como mera lavoura do mundo.